Você utiliza Pix? Pois saiba que as regras de utilização do Pix estão mudando. Neste vídeo eu vou explicar todas as mudanças que irão acontecer logo após a vinheta. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as mudanças que irão acontecer no método de pagamento chamado Pix. Só que antes eu tenho que falar para vocês, não se esqueçam, se inscrevam nos canais, curta, compartilhe e inclusive sugira esses vídeos para os seus amigos, seus pais, seus vizinhos, para todas as pessoas e ajude esse canal a crescer. Nós temos no YouTube o canal Ciências e Negócios e no Instagram @Ciências e Negócios, tá certo? No vídeo de hoje, o objetivo é falar sobre as mudanças aí da regra do Pix. Aí, de repente, para alguém que está desinformado, pergunta assim, mas por que está mudando essas regras? Eu vou fazer um panorama geral aqui. Então eu vou começar comentando, fazendo um comentário o porquê que essas regras estão mudando. Desde que foi instituído esse método de pagamento, para quem não sabe, o Pix é o método de pagamento que é basicamente um dinheiro digital. Você transfere dinheiro para uma pessoa e esse dinheiro cai no exato momento dessa transferência. Então ele é considerado como um dinheiro digital mesmo. Você não precisa mais andar com dinheiro no bolso e você consegue pagar tudo com muita facilidade. Eu acredito que todos vocês que estão assistindo esse vídeo sabem, conhecem o método. Porém, o que vocês ou que alguns de vocês não sabem é que desde a instituição do Pix, desde que o Pix começou a funcionar, começou a ter muitos casos de fraude com o Pix. Isso acendeu uma luz vermelha, primeiro nas polícias, que começaram a ver os casos de fraudes envolvendo o Pix aumentando muito, e isso forçou com que o governo e o Ministério da Economia ali fizessem algumas modificações na utilização desse meio de pagamento. Mas é engraçado que é o seguinte, eu sempre fui muito favorável a esse meio de pagamento, Desde que eu ouvi a primeira vez que isso ia acontecer, eu fiquei bastante empolgado, e sempre achei uma excelente ideia. Quem é assíduo aqui do canal sabe, eu sou muito ligado à tecnologia, então eu gosto, tudo que é de tecnologia nova, inovação, eu tô dentro, entendeu? Agora é o seguinte, inclusive eu lembro na época que eu estava ali conversando com meu irmão, a gente trocando alguma ideia sobre esse assunto, e ele até comentou comigo o seguinte, devem explodir casos de pessoas dando golpe utilizando o Pix. Na época, eu pensei assim, inclusive falei com ele, falei assim, eu acredito que não. Sei. Por quê? Qual que era o meu raciocínio? Meu raciocínio era o seguinte, para que você seja usuário desse método, ele exige de você alguns pré-requisitos. E um dos pré-requisitos é você ter uma conta em um banco, certo? Para ter conta no banco, você precisa ter um cadastro no banco e não só isso, porque no caso do Banco Central, ele ainda coloca algumas exigências de, por exemplo, ter que comprovar de que você é você mesmo, então tem que ter todos os documentos registrados, então tem um monte de exigência que dificulta muito você criar contas bancárias falsas, Então, e aliás, o sistema ele funciona para isso, para justamente ajudar a dificultar essas coisas. Então eu pensei assim, não faz sentido você aumentar a quantidade de fraudes com Pix. Eu acho que as fraudes vão continuar do mesmo jeito que sempre foram, que sempre tiveram. Agora, não faz muito sentido aumentar com o Pix, por quê? Porque você imagina só, seria a mesma coisa de um bandido vir te assaltar e te passar uma nota fiscal, dizendo assim, eu, senhor bandido fulano de tal, assaltei a pessoa fulano de tal, no dia tal, a tal hora,
inclusive tá aqui meu RG, meu CPF, meu comprovante de residência e ainda assinar o recibo e entregar para você. Porque eu falei, é isso que é o Pix no final das contas. Quer dizer, o cara vai assaltar alguém e vai dar um recibo. Isso daí, a polícia, como ela tem acesso a muitas informações, ela vai prender a pessoa no dia seguinte. Então não faz muito sentido que aumente assim exponencialmente a quantidade de casos, mas ledo engano, né? Eu esqueci de um pequeno detalhe. Estou no Brasil, né? E no Brasil, né, a gente sempre acontece algumas coisas que são difíceis de explicar, né, infelizmente. E aí, eu estava ouvindo há uns dias atrás uma entrevista de um delegado de polícia civil que é especialista nesse tipo de crime, né, crimes dessa natureza, e ele estava explicando o que aconteceu. Ele disse o seguinte: o que os bandidos começaram a fazer? Eles pegam laranja, por exemplo, tem um vizinho do cara, ele chega assim, ô vizinho tal, eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer um depósito na sua conta de um valor aí, por exemplo, 20 mil reais, aí você me faz um favor, você transfere esse dinheiro para minha conta, ou senão você saca esse dinheiro e me dá, pelo seu incômodo eu te dei 20 mil reais, então aí você fica com 2 mil e você faz de 18 mil para mim. Então era isso que eles estavam fazendo, pegando pessoas, colocando essas pessoas, enganando essas pessoas como laranja, né? E fazendo essa movimentação. Mas é engraçado, porque eu não imaginei isso, porque eu levei assim a outro patamar a capacidade das pessoas de serem enganadas, né? Porque não faz muito sentido isso. Para quem não sabe, e aliás é uma informação bastante importante, a Receita Federal, ela monitora todas as operações bancárias acima de 2 mil reais. Você imagina só, você faz uma transferência aí da sua conta para a conta da sua mãe de 2.500 reais. O banco, ele é obrigado a informar para a Receita Federal que você fez esse tipo de transação. O que isso quer dizer? Então quer dizer o seguinte, que é uma operação totalmente rastreada e a pessoa que fica recebendo dinheiro na conta dela não vai se surpreender de chegar no final do ano, quer dizer, em janeiro ou fevereiro do próximo ano, na hora que for lá fazer o imposto de renda, cair na malha fina. Tome muito cuidado se você faz isso, fica recebendo dinheiro de outras pessoas na sua conta para pagar a conta dos outros ou para pegar simplesmente, sacar dinheiro e entregar para os outros, porque você pode estar se comprometendo, porque você está movimentando muito mais dinheiro do que a sua capacidade de comprovar renda, entendeu? Então isso daí é um problema gigante. Só que isso estava na minha cabeça, né? Eu lá e vou imaginar que as pessoas não sabem disso, e aí foi exatamente o que aconteceu. Então, as pessoas sendo enganadas e emprestando a conta delas para bandido fez disparar a quantidade de golpes aí, utilizando aqueles sequestros relâmpagos, principalmente utilizando o Pix, né? Então, aí por causa disso teve que se fazer essas mudanças aí para operacionalizar e dar mais segurança para esse método de pagamento, tá certo? E uma outra observação já dessa entrevista também com esse delegado da Polícia Civil, ele disse um negócio que, não se enganem, quem foi enganado como laranja nessa questão, ele não vai ter alívio de pena não, ele vai ser acusado como participante da quadrilha, entendeu? Então muito cuidado com esse negócio de conta. Então, tem dois lados essa questão. Um lado dessa questão é você está ajudando o bandido fazendo parte de quadrilha, né? Mesmo sem querer. Entendeu? O outro lado dessa questão é, não, a pessoa que te emprestou dinheiro, te emprestou de boa fé, não é dinheiro roubado, não é nada, só que você está movimentando na sua conta, no seu CPF, muito mais do que você tem capacidade de comprovar. Então, portanto, você pode ter problema com a Receita Federal. Tá certo? Eu quis fazer esse resumo como introdução para ir para as mudanças que houveram. A primeira mudança é o seguinte: foi estipulado um limite de R$ 1.000
de movimentação e de transferência entre contas bancárias das 8 da noite às 20 horas até às 6 horas da manhã. Então ninguém vai conseguir mais fazer transferências maiores do que esse valor utilizando o Pix. Quer dizer, ninguém não, eu vou fazer uma outra observação no outro item, mas isso é para quê? Para justamente desincentivar a criminalidade, porque quando a pessoa vai cometer um crime, ela tem um certo risco. E aí ela esperando um benefício, né? Então eles estão fazendo o quê? Diminuindo a possibilidade de benefício para tornar menos atrativo essa modalidade aí de sequestro relâmpago utilizando Pix, tá certo? A segunda modificação é o seguinte: existe uma possibilidade de você fazer transferências entre contas com valores maiores do que R$1.000. Mas para isso, a pessoa, o usuário, o que ele tem que fazer? Primeiro, pedir um aumento de limite no banco, tá certo? E aí, este aumento de limite no banco é feito para uma conta em específico. Então, você vai ter que cadastrar a conta aí do usuário que você vai querer e vai pedir esse aumento. Porém, este aumento tem o prazo mínimo de resposta de 24 horas, ou seja, você vai precisar fazer uma transferência de R$2.000 para alguém, você tem que pedir hoje para no mínimo amanhã o prazo que o banco vai ter para poder autorizar esse aumento. É mínimo. Esse prazo varia entre 24 até 48 horas. Então, se o banco pode te liberar isso daí com 24, 25, 30, sendo até 48 horas, ele pode te liberar. Então, quer dizer, isso já é uma outra dificuldade, porque sequestros relâmpagos pressupõem rapidez. Então, isso é justamente para combater esse tipo de crime. Uma outra e uma terceira mudança que, na verdade, eu já comentei um pouco na primeira, que é quando você vai fazer transferências acima de R$1.000, tem que ser em conta específica. Você não pode fazer transferências acima de R$1.000, mesmo que você tenha autorização do banco para qualquer conta. Você precisa cadastrar a pessoa ou a empresa, seja lá o que for, que você vai fazer essa transferência. Então, justamente para dificultar essa transação, né? Uma quinta mudança é que também o cadastro de novas contas, o prazo mínimo é de 24 horas. Então, qualquer nova conta específica que você vai transferir, então quer dizer, são duas coisas que levam o prazo mínimo de 24 horas. Primeiro, é a questão do aumento do limite, e a segunda é a questão de cadastro de contas específicas. Então, quer dizer, e também justamente para você não deixar a pessoa aumentar o seu limite na hora, e também as contas específicas para justamente você ter uma programação do que você vai fazer. Nenhum bandido vai te ligar e te avisar, ó, amanhã eu vou te assaltar, então, portanto, peça um aumento do seu limite aí do seu Pix. Então, é justamente por causa disso. Uma outra questão é o seguinte: os bancos agora poderão reter as transações entre 30 minutos até 1 hora quando eles identificarem possível fraude. Então, quer dizer, hoje o Pix ele é imediato. Você precisa comprar um negócio, você paga na mesma hora, cai na conta da pessoa. Porém, esse prazo, esse delay aí, agora pode ter, né, até 30 minutos aí durante o dia e 1 hora à noite em contas que o banco considere como possível fraude. Existe um cadastro de algumas contas que são inclusive compartilhadas entre os bancos, que ele justamente, as contas que estão ali, que são identificadas como contas suspeitas, essas contas cairão, digamos assim, numa malha fina de análise para ser liberada aquela operação. Aí eu não sei, cada banco vai fazer de um jeito. Talvez o banco te mande uma mensagem pedindo para você aprovar se realmente é isso e tal, mas eles vão operacionalizar isso. Bom, essas são as mudanças que vão ocorrer aí nos próximos capítulos, né, da utilização do Pix, e que irão afetar todos os usuários, mas aquelas operações pequenas e que são
90% das operações aí que utilizam Pix, elas não terão um grande impacto. Quando você vai na mercearia, você vai, sei lá, no açougue, você precisa pagar alguma coisinha aí de 20, 30, 40 açougue, de 20 reais não tem, né, na verdade. Hoje em dia, com a inflação do jeito que tá, né, açougue vai chegar quase na operação proibida. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Bom, mas assim, coisas baratas, elas vão poder continuar sendo operacionalizadas pelo Pix da mesma maneira que ela vinha sendo utilizada. Isso é bom. Inclusive, tem até um detalhezinho que eu até ia esquecendo, o seguinte, o limite de R$1.000, inclusive, você vai ter a opção de ligar para o banco e baixar isso, se você de repente falar assim, não, eu não quero que seja R$1.000, eu quero que a minha conta seja um limite aí no máximo de R$500 aí, ou de R$200, seja lá o que for. Aí você pode também pedir abaixo disso. E o negócio legal é o seguinte, a redução, ela é imediata. Você entra lá no seu banco, pede a redução. Imediatamente ela sai, por exemplo, de R$1.000 para R$500. Agora é o seguinte, o aumento entra naqueles prazos que eu comentei antes, de 24 horas no mínimo, para analisar e o banco autorizar que essa mudança seja feita, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tenham assistido o vídeo, compartilhe, essa informação é útil, ajude a todos que você conhece aí que utilizem Pix, então mande, dá e inclusive pede pro pessoal seguir nesse canal também, ajudar esse canal a crescer, tá bom? Nós nos vemos aí nos próximos vídeos, até mais, tchau, tchau!